E hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre a minha escola de japonês aqui no Japão. Eu já contei sobre o método específico. Eu fiz um vídeo separado mostrando o material didático, falando um pouquinho sobre como é o método de ensino, e eu vou deixar esse vídeo linkado aqui nos cards para vocês darem uma olhada. E hoje, o que vai ser hoje? Hoje nós vamos fazer o review sobre o que eu achei, como tá sendo, se eu achei que melhorou, que não melhorou meu japonês, se eu achei que tá valendo a pena, se não tá valendo a pena. Então hoje é exatamente as minhas opiniões sinceras sobre a escola, prós e contras sobre essa escola em específico. Eu pedi pra vocês me fazerem perguntas especificamente sobre a escola lá no meu Instagram, então se você não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram, onde eu peço perguntas de vocês, onde eu conto mais coisas, onde eu posto sobre a escola, onde eu posto sobre o meu dia a dia. Então tá lá no Instagram. E também lá no Discord daqui do canal, tá aqui todos os links do meu Instagram, do meu Discord, da página, tudo tá aqui na descrição do vídeo. Então vocês vão lá, dão uma olhadinha. Tô sempre também tirando algumas dúvidas mais pontuais de vocês quando eu abro caixinhas de perguntas lá no Instagram. E também tô sempre conversando com vocês no Discord. Então, dúvidas maiores, se vocês quiserem trocar uma ideia, bater um papo, entrem no Discord e vamos trocar ideias no Discord. Tem outras pessoas lá que também estão aprendendo japonês, que querem vir morar no Japão. Então, também tem coisas sobre anime, sobre dorama, sobre games, enfim. O Discord tá lá pra vocês se conhecerem e também me conhecerem. Então, como esse vídeo vai ser bem grande, eu vou direto ao ponto. Eu anotei aqui algumas dúvidas e vou falando pra vocês as dúvidas que vocês tiveram e o que eu achei relacionado a isso. Então, essa semana vai fazer um mês. Eu estou gravando esse vídeo no comecinho de fevereiro e vou postar ele na próxima semana. Estou gravando ele no dia... Hoje é que dia? Hoje é dia 3 de fevereiro de 2021 e eu entrei na escola no dia 8 de janeiro de 2021. Ok? Ok. Preços, métodos e tudo mais estão no outro vídeo, então vejam o outro vídeo antes de ver esse. Valores, eu falei sobre isso no outro vídeo. Então vamos agora para a aula em si, a escola em si. Vamos lá. Primeiro me perguntaram como são as aulas. Então, eu tenho duas professoras, eu sinto que uma é focada em mais conversação, em coisas mais do dia a dia, em coisas mais úteis para você utilizar no dia a dia, e a outra também é mais focada numa gramática mais pesada. Elas não necessariamente disseram eu sou disso e eu sou daquilo, mas é a sensação que elas me passaram, foi que uma é mais focada no dia a dia e nas conversações, e enfim, vocabulários mais usados no dia a dia, como por exemplo, falar no telefone, dizer onde fica o metrô, onde que eu pego um ônibus, as palavras sobre transferência de metrô, palavras mais relacionadas ao cotidiano. E essa segunda professora que fala mais sobre o cotidiano, ela puxa mais a gente para conversar, então ela faz mais dupla, ela faz mais conversas, né? Tem bastante conversação na aula dela, e essa daí é de segunda, quarta e sexta, e a outra é terça e quinta. Então terça e quinta é tipo assim, pra queimar a mufa mesmo, porque é basicamente conteúdo o tempo inteiro, tem bem menos conversação na aula, e é conteúdo, tem muito mais coisas acontecendo nas aulas de terça e quinta. Nós vamos ficar com essas duas professoras nos próximos 3 meses, que é o inteiro do básico que eu estou agora. E aí depois, nos próximos 3 meses, a gente vai pro básico 2 e aí vai trocar as professoras. Então de 3 em 3 meses a gente troca de professor. Não sei se vão ser duas professoras de novo ou se vai ser uma só, enfim. Nesses primeiros 3 meses vão ser só essas duas professoras. Como que a aula começa? Geralmente, as duas aulas, têm uma dinâmica bem parecida, só que uma tem mais conteúdo e a outra menos. E uma puxa por mais conversação e a outra menos. Então, geralmente, elas começam apresentando vocabulários, elas apresentam vários vocabulários, e depois elas apresentam os verbos. E aí, depois, elas apresentam novas gramáticas e novas construções de frases com aqueles verbos e com aquele vocabulário. Então, por exemplo, hoje a gente aprendeu vocabulários relacionados a transporte. Então, a gente aprendeu ônibus, trem, carro, táxi, trem-bala, enfim, aí a gente aprendeu os verbos embarcar, desembarcar, trocar, pegar, né, andar e coisas nesse sentido. E aí, às vezes, tem os adjetivos. Então, por exemplo, poderia ser o rápido, devagar. E aí a gente primeiro aprende isso individualmente, depois a gente aprende a flexão do verbo ou aprende a gramática nova, tipo, de tal lugar até tal lugar, ou se isso acontecer, tal coisa acontece, são gramáticas específicas. E aí depois a gente fica utilizando essa gramática, e o que eu gosto bastante dessa escola é que a gente tem muito exemplo.
Eu funciono bastante com exemplos, então quanto mais exemplo tiver, melhor para eu assimilar, mais fácil fica de eu entender a gramática nova. Então, como elas apresentam vocabulário separado, depois o verbo separado, depois adjetivo separado, depois elas apresentam, tipo, agora vamos montar a gramática. Aí você já tem uma quantidade enorme de vocabulário, alguns verbos e aí aquela gramática acontecendo. Então faz um pouco mais de sentido na minha cabeça do que apresentar a gramática junto com tudo. Não sei, pra mim tá funcionando. Eu tô gostando assim. Eu acho que e você assimila muito rápido no momento em que a gramática é apresentada. É geralmente no meio, aí tem a conversação, às vezes tem mais, às vezes tem menos, mas geralmente ali no meio, assim que ela apresentou a gramática, os vocabulários, não sei o que na gramática, aí a gente faz uma pausa para ficar fazendo várias conversações entre si. Então, às vezes ela junta a gente em grupo, às vezes em dupla, às vezes é com a sensei, às vezes é todas as vezes, às vezes é tudo junto. E aí no final ela revisa todos os vocabulários que a gente falou. Mostrando a imagem. O que é isso que a gente aprendeu agora? Tal coisa. O que é isso? Tal coisa. O que é isso? Tal coisa. E a gramática também dá uma revisada. A gente estava revisando Hiragana e Katakana, então, algumas semanas atrás, todo final de aula, a gente revisava uma linha do Hiragana e Katakana até acabar, e aí a gente teve uma provinha de Hiragana e Katakana. Eu acho que a gente vai ter mais uma prova de Hiragana e Katakana. Que, na verdade, não é só Hiragana e Katakana, né? É vocabulário, Hiragana e Katakana, é um ditado. Então, você tá treinando o ouvido também. Ela vai ditar pra você e aí você escreve a palavrinha. Um monte de coisa. Então é vocabulário. E aí ela não dita também só a palavra, ela dita às vezes a frase, mas só que você tem que escrever só em Hiragana e Katakana. E começamos há pouco tempo, depois que a gente terminou Hiragana e Katakana, que a gente demorou o quê? Umas 2 semanas, talvez? E aí depois de 2 semanas a gente começou kanji. E aí a gente tá indo o quê? Uns 10 kanjis por dia, talvez? Menos? 5? 6, enfim, uma quantidade aí de kanjis por dia. A gente já teve um mini teste de kanji. Pra vocês verem, é isso tudo em um mês, tá, galera? Em um mês. É muito rápido. A gente já teve... E a gente talvez vai ter mais uma. Enfim, não sei. Mas aí a gente já começou kanji. E por enquanto são os kanjis muito básicos, como os kanjis de número, os kanjis dos dias da semana, os kanjis de mês, de dia, de ano. Enfim, os de hora. Só que toda vez, antes da gente aprender o kanji, a gente já tinha sido apresentado aos kanjis. Então toda vez que a gente aprende um verbo, consequentemente, a gente aprende o kanji dele. Não que o sensei vai ensinar exatamente, é assim, mas ele tá lá. É como tipo assim, esse é o verbo, esse é o kanji desse verbo, é isso aí. Foi apresentado. Mas a aula mesmo de kanji que ela ensina, fala do traço, fala exatamente de todas as formas de leitura, aí é diferente. Aí é diferente. E as aulas são 100% em japonês, a não ser que tem algum aluno que faça uma pergunta, aí o aluno geralmente faz a pergunta em inglês, e aí ela vai responder em japonês, a não ser que, ninguém entenda o que ela esteja falando, e aí ela vai falar em inglês, mas mesmo assim, o inglês e os senseis são muito quebrados. Muito quebrados. Eu acho que eu falo mais japonês do que elas conseguem falar de inglês. Então é um caso muito emergencial, mas a aula é 100% em japonês. Já sentiu melhora na audição, leitura e fala? A minha leitura, tirando quando eu não sei o kanji, a minha leitura, ela nunca foi... Não vai dizer que ela nunca foi, porque, né, uma hora ela foi. Mas a única coisa que eu não senti melhora foi na leitura, porque eu já tava com uma leitura rápida, né, de Hiragana e Katakana, já sabia bastante, os kanjis que eu já sabia, eu realmente já sabia. Então, pro material que eu tô utilizando agora, a leitura foi a única coisa que eu não senti melhora. Fala, eu senti melhora. O meu raciocínio de japonês está mais rápido, que eu acho muito legal. Se alguém fala alguma coisa em japonês pra mim, enfim, fazendo compras, coisas nesse sentido, eu consigo responder mais rápido. Isso realmente eu senti melhora. E na audição, né? Porque eu tô conseguindo entender melhor, porque eu tô ouvindo japonês todo santo dia, durante 4 horas por dia, direto, sem parar. Então, realmente isso ajudou bastante. Então ajudou bastante no meu raciocínio, consequentemente na minha fala e na minha audição. Na minha escrita, não sei. Acho que não, na escrita talvez não, porque eu já escrevia bastante na aula, que eu tinha uma vez por semana, não consegui sentir diferença nisso. E na leitura também não senti muita diferença, mas na fala e na audição, né, e no raciocínio, com certeza. A aula, como eu disse, tem bastante conversação, mais até do que eu esperava, então isso realmente auxiliou muito na melhora da minha audição. E também a professora, meio que obrigar, né, você a falar, e ela também, fala assim, Júlia, pergunta alguma coisa pra mim, na hora. Ela faz isso com todos os alunos, né? Mas ela pergunta assim, aí você tem que responder rápido. E aí você fica, tá, é isso. Então, acho que esse negócio de ser pego de surpresa e ter que falar na hora ajuda bastante. Uma coisa que melhorou também, que é muito bom,
que era uma coisa que eu queria que melhorasse exatamente por causa disso que eu tava fazendo a aula intensiva, a aula presencial também. É o meu medo de falar e de falar não é de falar em público, porque eu não tenho medo de falar em público, mas o meu medo de falar japonês em público. Isso realmente eu senti que tá melhorando bastante, porque eu tô ganhando mais confiança nas coisas que eu sabia pouco e agora eu sei melhor, porque a gente, né, tá tipo, fixando, mesmo as coisas que eu já sabia, elas estão, tipo, fixando bastante. Perguntaram se eu tenho aula de escrita. Então, sim. Quando a gente estava revisando Hiragana e Katakana, a sensei escrevia no quadro o Hiragana gigantão e o Katakana gigantão, e ela ensinava a ordem do traço do Hiragana e a ordem do traço do Katakana, então era uma coisa muito específica. E quando a gente está aprendendo Kanji, a gente também está aprendendo exatamente a ordem das coisas e ela corrige, porque a gente entrega o dever de casa, e ela já corrigiu algumas coisas da minha escrita, algumas não, mas uns Katakanas meus, que ela corrigiu assim, isso poderia ser um pouquinho mais assim, então elas têm esse olhar bem crítico na escrita. Tanto que elas já elogiaram a minha escrita e também já criticaram, tipo, não criticaram, mas elas já chamaram a atenção para algumas coisas que estavam um pouco tortas. Então, sim, eles são bem críticos em relação à escrita e eles sim puxam o pé. E eu já vi eles fazendo isso com todos os alunos, de tipo, não, tua escrita tá um pouquinho mais assim, o tsu não é assim, o tsu é xin, xi. Eles chamam a atenção pra escrita e sim, a gente aprende. Mas também a escola, eu acho que ela tem uma aula extra de shodo, que é a escrita de kanji, de pincel, e tem uma aula específica só de kanji. Eu não tenho tempo pra fazer nenhuma dessas aulas, então, mas eu sei que essas aulas existem. E é a parte, né? Uma aula que você tem que pagar mais e pagar a parte. No que eu tive mais dificuldade? Eu acho que o que eu tive mais dificuldade foi ficar 100% focada, porque a aula é 100% em japonês. Então, quando você tem uma aula que não é na sua língua nativa, você tem que ficar com foco em 100% para prestar atenção. Não é uma coisa muito passiva ainda para mim. O inglês já é um pouco passivo, né? Eu consigo ficar ouvindo em inglês e ficar fazendo outras coisas. Eu faço isso com, por exemplo, podcast. Eu consigo ouvir um podcast em inglês e ficar trabalhando e conseguir prestar atenção no podcast. Mas o japonês ainda não é assim. Eu ainda não tenho a escuta passiva do japonês, né? De ficar escutando alguma coisa de fundo e conseguir fazer outra coisa. E eu gosto muito de anotar. Eu tenho... O pessoal que é membro aqui do canal já viu o meu caderno. Eu já postei algumas fotos do meu caderno no Melhores Amigos. E o Diogo tá entrando. Pode entrar, eu tô gravando ainda. Tá tudo bem. Ai, meu Deus, bobo. Como eu tava falando, então eu não tenho a escuta passiva ainda do japonês. E como eu gosto de anotar, isso que eu tava falando. Quem é membro aqui do canal já viu meu caderno, sabe que eu gosto de anotar. E eu também gosto de anotar, como sou uma pessoa muito visual, eu anoto as coisas até de cores diferentes, pra poder assimilar, bater o olho e já ter aquela memória visual. Então, é um pouco difícil quando a professora está falando em japonês e você quer anotar as coisas e aí você não consegue, você tem que anotar um negócio diferente, ao mesmo tempo que, enfim. Isso é um pouco complicado, porque você tem que ficar com foco 100% e você não pode também, tipo, desfocar 2 minutinhos assim, tipo, dar uma viajada aqui, pensar em outra coisa, que aí você já perdeu o fio da meada ali e aí você tem que voltar ao foco, para voltar ao foco demora um tempo. Então isso realmente foi uma dificuldade para mim, né, porque eu nunca tinha tido aula de curso de língua e eu sei que a maioria dos cursos de língua, quando você tem um curso de língua no país da língua, geralmente é assim, né? Então, essa foi uma novidade e essa foi uma dificuldade que eu tive que superar. Mas eu já consegui pegar mais ou menos o ritmo, já sei a hora que eu posso ou não anotar, eu já sei a hora que posso, tipo, dar aquela desviada ali para anotar as coisas, que geralmente é quando ela tá pedindo para os outros alunos falarem, coisas nesse sentido. Então, eu dei o meu jeito ali. Mas eu admito que pessoas que não consigam, né, manter o foco, geralmente, talvez uma pessoa que tenha um TDAH, uma pessoa que tenha um problema, assim, maior em se manter focado durante tanto tempo, possa ter um pouco de dificuldade nessas aulas presenciais, e principalmente se o curso for intensivo desse jeito. Tem que ter isso sempre em mente. Você acha que é demais para o cérebro de assimilar em tão pouco tempo? Isso vai sempre depender de cada pessoa, mas eu ainda não tô vendo tanto conteúdo novo, 100% novo. Tiveram poucos dias que eu vi conteúdos que a aula inteira foi, nossa, um conteúdo que eu nunca tinha visto. Até agora, nesse um mês, foram conteúdos que eu já tinha visto, que foram conteúdos que caíram no N5 e que eu já estava estudando para o N4. Tanto que esses primeiros 3 meses, esses 3 meses de básico 1, eles são conteúdo de N5 e N4. Então são conteúdos que ou
ou eu já tinha visto bem, ou já tinha visto médio, ou já tinha visto pouco, né? E tava meio fraco ainda, e poucos foram os conteúdos que realmente eu não tinha visto nada. Tive algumas aulas que tiveram conteúdos que eu não tinha visto nada, sim, mas eu acho que depende muito da sua capacidade de assimilação. E também depende muito se você gostou do método ou não. Depende muito também de quanto você já sabe anteriormente. Pra mim, eu não tô achando que é ok o passo, né, o nível, a velocidade do curso pra mim está ok, mas eu sinto que alunos que chegaram lá sabendo muito menos do que eu, ou que só chegaram lá sabendo só hiragana e katakana, ou chegaram sabendo bem pouco, eles têm um pouco de dificuldade, eles têm mais dúvidas, eles demoram um pouco pra assimilar, então eu acho que depende do quanto também você já sabe anteriormente pra começar esse curso. Mas pra mim, por enquanto, eu acho que tá ok. E claro, também, não dá pra depender só das aulas, né? Eles te obrigam a fazer, né, os deveres de casa, você tem que estudar um pouquinho todo dia, em casa também, e você tem que seguir o cronograma deles pra poder, né, conseguir acompanhar direitinho a aula. Prós e contras em aprender em japonês. Eu acho que o contra, não sei, diria nem se é o contra, pode ser ou não, mas eu acho que a maior dificuldade seria aquilo que eu falei, de ter o foco, né, 100% ali, você não poder desfocar. Como a aula também é muito corrida, você não conseguir anotar e desfocar, e, enfim, e talvez você nunca consiga. E aquela sensação de que você não tem certeza se você está entendendo certo, né, se você está captando direito. Então eu acho que o contra é que para você entender bem e acompanhar o passo da aula, mesmo sendo básico, você tem que ter um conhecimento prévio de japonês, sim. Eu recomendaria as pessoas já terem o N5 para começar, pelo menos nessa escola, no curso intensivo, eu recomendo que você já tenha o N5. Ou não precisa fazer a prova, mas pelo menos conhecer todo o conteúdo que cai no N5, eu acho que já é mais do que o suficiente para você conseguir acompanhar a aula sem dificuldades e sem pânico. E o pró, eu acho que é o fato de você fixar muito mais rápido. Isso realmente é verdade, você realmente fixa muito rápido, porque a sensei ela vai estar lá falando, ela vai te apresentar um vocabulário novo e ela vai ficar usando aquele vocabulário. Então é como se fosse uma caixa que ela vai colocando coisa e conforme a aula vai passando, ela vai levando aquela caixa com material dentro. Então ela vai utilizando, sempre quando ela apresentar alguma coisa nova, ela vai começar a utilizar aquilo em sala de aula e cada vez mais coisas ela vai aumentando o próprio vocabulário dela com os alunos, né? Vai aumentando esse vocabulário, porque antes ela usava umas palavras, sempre as mesmas palavras e sempre palavras-chave e sempre palavras que provavelmente todo mundo sabe. E aí, conforme você vai aprendendo novas coisas, ela vai aumentando aquilo e colocando aquilo dentro de sala de aula e vai começando a conversar com você usando aquelas palavras que, em teoria, você já aprendeu. Então, realmente fixa mais, melhora a sua audição, melhora seu raciocínio, melhora tudo. Então, só muitos mais pontos positivos do que negativos em aprender em 100% em japonês. Os exercícios são de JLPT, né? Os exercícios são de JLPT, Nihongo Nyoryoku Shiken? Não. Existe na escola uma prova específica pro Nihongo Nyoryoku Shiken. Não são exercícios de Nihongo Nyoryoku Shiken, ela não nem comenta sobre o Nihongo Nyoryoku Shiken na aula, mas eu sei que são conteúdos que caem na prova, porque eu já fiz no N5 e eu sei que aquele conteúdo lá cai na prova e elas com certeza levam isso em consideração na hora de formular, né, o material e tudo mais. Tanto que quando me foi apresentado o curso, eles apresentaram exatamente assim: o básico 1 é N5, N4, o básico 2 é N4, finalzinho de N4, comecinho de N3, e o intermediário 1 é N3 e por aí vai. Então, foi me apresentado assim. Então, em teoria, o conteúdo que eu estou vendo é N5 e N4. Mas não é um exercício tipo de passar na prova, né? É um exercício de aprender japonês, de falar com as pessoas e de viver a vida no Japão. Eu acho que é muito mais focado em, tipo, coisas do cotidiano, de sobrevivência, tanto que elas ensinam a gente, tipo, a fazer ligação no telefone, a falar com a secretaria em japonês, a falar com a galera do trem, enfim, pegar trem, pegar táxi. Então, é umas coisas muito, assim, de cotidiano que elas ensinam mesmo. Então, os exemplos são muito reais, são vida real, que eu acho que é muito mais útil. Então, a gente não, por enquanto, não aprendeu nada que a gente não vai utilizar no dia a dia. Não que a gente vá aprender coisas que a gente não vai utilizar, mas não aprendeu nada tipo, uou. Mas tem na escola, né, como eu falei, cursos focados no JLPT. Quais são os assuntos abordados? Então, são todos os assuntos da língua japonesa. A gente aborda, tipo, gramática, vocabulário, keigo, que apesar de ser... então tem isso. O keigo
Ele é aquela formalidade, né? Que eles também chamam de uchi yoso ou uchi soto, né? Que é o famoso keigo, que é uma coisa que eu nunca havia aprendido no japonês, porque é uma coisa que geralmente você aprende depois que você já sabe alguma coisa de japonês. Geralmente o pessoal aprende isso depois que já tem o N4, quando está estudando para o N3. Mas nessa escola, ele já é ensinado desde o primeiro básico. Quando eu comentei isso com o meu sensei particular, ele até achou bem interessante, porque é bem diferente uma escola que começa a ensinar o keigo desde o básico. Eu não sabia que isso era não usual e não sabia que aquilo era keigo quando eles começaram a ensinar. Eu só falei, nossa, que diferente isso aqui, não sei o que é isso não. Mas existe o keigo, a gente aprende o keigo. Aprendemos kanjis, aprendemos adjetivos, vocabulários, gramáticas, verbos, enfim, tudo. Algum contra sobre essa escola em particular? Então, sobre a escola, sobre o método, por enquanto ele está funcionando belíssimamente comigo. O método totalmente visual, que é, né, o Visual Learning Japanese, né, o que eles chamam de VLJ, que é o Visual Learning Japanese, que é um método que é bem visual, né, com bastante imagem, com cor, com tudo que eu já expliquei no outro vídeo. Ele tá funcionando super comigo, porque eu sou uma pessoa que realmente funciona com método visual. Então, se você é uma pessoa que funciona com métodos visuais, com cores, com tudo, eu acho que vai funcionar pra você. Mas a única coisa que é contra, mas eu acho que não tem muito a ver com a escola, que é a única coisa que realmente eu vi, que eu falei que tipo, o fato de você ter que saber japonês antes de começar a escola de japonês. Isso pode soar um pouco estranho, mas eu acho que se você souber só o hiragana e o katakana e ir para um curso intensivo, eu acho que não vai ser o suficiente. Por mais que eles até te coloquem, né, nessa turma, não sei se isso também tem a ver com a minha escola em si, eu acho que todos os cursos intensivos provavelmente vão ser assim, mas eu acho que se você ter um conhecimento básico tipo de N5 seria o ideal. Então acho que você fazer um curso online de N5 para você saber o básico antes de vir para uma escola de japonês aqui no Japão seria o ideal. Eu acho que isso não seria só para minha, mas eu acho que para qualquer uma. Por isso que eu não consigo dizer se esse contra é da minha escola ou de todos, porque eu só fiz essa, né? E é isso. E também me perguntaram se eu fiz amigos. Eu achei fofo. Não tem nada a ver com a escola, mas eu achei fofo que perguntaram. Vou botar aqui no final. O pessoal da minha escola, os alunos são bem legais. Eles são todos muito mais novos que eu. Mas eles são... Não teve nenhum que eu fiquei... Não, são todos bem legais. A gente criou um grupo no Line pra, né, compartilhar coisas sobre a escola e tudo mais. Sim, amigos ainda... pouco cedo. E uma coisa que aconteceu é que no momento que gravo esse vídeo, nessa semana que estou falando, estamos com aulas online. Os professores já haviam, né, a escola já havia falado que se acontecesse um caso de corona na escola com algum aluno, eles iriam botar todas as turmas online por um tempo, né, tipo quarentenar os alunos, né? Então é isso que aconteceu. Teve um caso de corona entre os alunos que saiu para fazer uma reunião com amigos ou alguma coisa assim, eles não deram muitos detalhes. E aí nós vamos ficar essa primeira semana com aulas online, e aí na segunda semana fica online quem quer. Eu ainda não sei o que eu vou fazer, não sei. Mas enfim, nessa primeira semana estamos com aulas online. As aulas online estão ok, né? Não é a mesma coisa que presencial, mas mesmo assim eles tinham já uma estrutura online para atender os alunos caso precisasse, o que isso foi muito bom. Uma escola que eu realmente é bem boa em relação a isso, porque eles já tinham se preparado anteriormente, se precisar ser online vai ser desse jeito aqui, então eles já tinham tudo organizado para ter as aulas online. Então isso foi um ponto bem positivo relacionado à escola, porque eles já tinham essa preparação. E é isso, mas no momento em que esse vídeo lançar, provavelmente as aulas voltaram a ser presencial. Acabou. Fiquem bem, fiquem seguros, bebam água, sigam seus sonhos, estudem. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a escola, deixem aqui nos comentários, eu vou estar respondendo. Lembrando que eu falei sobre valores e o método em si em um vídeo separado. Então, link aqui nos cards para vocês olharem. E é isso. Comentem, me sigam, fiquem bem e